Então, tá gravando. Nós já estamos caminhando para os finalmente, né, dos nossos encontros. Eu estava até dando uma olhada aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Gente, esse versículo em Hebreus capítulo 4, versículo 9, para mim eu não tenho como dizer que é o mais belo, né? Mas está entre os mais belos. Ainda resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. São as promessas do porvir. E depois nós temos ainda mais 4 encontros aqui. Nós vamos tratar do dia do Senhor na semana que vem, se Deus quiser. Eu não sei se os queridos aí prestaram atenção no decorrer desses encontros, né? Tudo gira em torno do dia do Senhor. Tudo gira em torno do descanso. Um descanso que existia no Éden, que foi perdido, entrando assim a tribulação, e essa busca incansável do ser humano por repouso. Aí ele vai buscar o repouso na criatura, ao invés de buscar o repouso no Criador. E toda essa caminhada vai demonstrando que Cristo veio trazer. Cristo ele se identifica como o sábado. Eu sou o sábado. Sábado não nesse sentido de dia da semana. É Shabá ou Sabaton. Nós vamos ver isso mais em detalhe semana que vem. É o descanso. Cristo é o descanso que estava prometido. E hoje nós podemos, uma vez na semana, ter esse dia símbolo para apontar para as coisas futuras. O repouso junto com Deus. Repouso é muito mais do que meramente você deitar numa cama e colocar uma cabeça no travesseiro, irmãos. Você imagina um lugar onde não vai ter mais briga, mal entendido, lágrima, dor, fofoca, avareza, lascívia. É repouso disso tudo, é repouso desses fardos. E hoje nós tratamos de escatologia, é como a igreja entende pela Escritura as coisas do porvir. Vamos caminhar aqui. Até aqui, queridos, olha que interessante, né? Nós já caminhamos bem, viu? Se vocês pegarem aí, cosmovisão, né? As diversas maneiras que foram sendo colocadas no mundo para a gente poder compreender o mundo, né? E o que a Escritura é o nosso óculos. Nós enxergamos a própria realidade por meio dos óculos da Escritura. Então nós temos questões primordiais que são respondidas, da onde viemos, quem somos, por que as coisas são como são, existe Deus? E hoje nós vamos responder mais uma pergunta, para onde a gente está indo? A Escritura nos dá essas informações. E as ideologias que foram sendo criadas, né, as cosmovisões, cosmovisão é a visão do mundo, né, que foram sendo colocadas aí, nenhuma responde. Nós vimos também a palavra, né, a Escritura, o que elas falam de Cristo. Nós vimos quem é Deus, o que Cristo, que é Deus, diz sobre a Escritura. Cristo, Deus e homem, as naturezas da pessoa de Cristo, a criação, nós, os seres humanos, o pecado que adentrou o mundo, a salvação, né, conversão, arrependimento, fé, justiça, santidade, tudo a gente foi esmiuçando durante essa caminhada. A restauração do culto a Deus, aquele culto que foi perdido, ele é restaurado pela justiça que vem de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo aqui na terra, né, para que façamos parte dela. Os sacramentos, semana passada nós terminamos a ceia. E hoje nós seguimos para o fim. O fim não dos nossos encontros, né, mas o fim dos tempos, aquilo que Deus nos revela sobre os últimos dias. Deixa eu acertar meu monitor aqui. Pronto. Volte aqui. E irão estes para o tormento eterno. Está falando dos ímpios, né? Mas os justos para a vida eterna. Irmãos, eu não consigo entender. Eu acho que a gente vive um momento que é conhecido como a pós-verdade, né? Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. E existem pessoas que conseguem dizer, não, Jesus Cristo não falou de inferno, não falou de julgamento. Jesus Cristo foi um dos personagens que mais falou disso na Escritura.
Eu falo, ou realmente é o resultado de uma educação paulo-freireana, né, que destruiu a cognição do povo brasileiro, ou é maldade mesmo, é má fé. Porque isso aí saiu da boca de Cristo, né? A palavra inteira é de Cristo, a escritura é de Cristo, mas parece que a gente dá um peso maior quando vem dele encarnado, né? A gente tem que tomar até cuidado com isso, viu? Essas bíblias que vêm com as palavras de Cristo grifadas de vermelho, isso é um perigo. A escritura é a palavra de Deus. E ali dentro nós temos Satanás falando, profetas falando, demônios falando, anjos falando. Então nós vamos construindo a narrativa que no fim nos chegou, porque Deus entregou, eu estou voltando lá na segunda aula, né, de escritura, Deus nos entregou de forma inspirada os relatos, inclusive as palavras dos demônios e do próprio diabo, que constam ali na escritura, para levar as coisas ao fim. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Satanás e os demônios são servos do Senhor, estão sendo usados para a salvação do povo de Deus. Então toda a palavra é do Senhor. E aí está dizendo que os ímpios irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós vemos que nós vamos construindo, né, esse arcabouço. Existe sim um lugar de glória e um lugar de danação. Não existe outro lugar além desses dois. É o conhecido popularmente como céu e inferno. Nós vamos partir aqui, queridos. Nós vamos ver, eu costumo falar com as pessoas que me perguntam algumas coisas, né? Eu falo assim, olha, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós temos o que os homens defendem, né? As interpretações bíblicas, especialmente das coisas futuras, as coisas que já passaram, elas são mais palpáveis para a nossa mente. Olha que interessante isso, né? A nossa mente consegue pegar coisas que já aconteceram e assimilar de melhor forma. Aqui nós vamos tratar com profecias, com promessas futuras. Então nós temos muitas divergências interpretativas. Eu gosto de frisar muito o seguinte. Nós vamos ver um monte de colocações humanas aqui, e eu vou mostrar aos irmãos o que a Reforma Protestante defendeu de forma bíblica. Mas tem um slide desses aqui que todas as igrejas ditas cristãs, elas fecham acordo, elas não abrem mão. Pode ser o reteté, o pentecostal, o reformado, o tradicional, o batista, o presbiteriano, o luterano, o metodista, o que você quiser pôr nessa roda aí. Se for evangélico, ele vai fechar nos pontos que eu vou, quando chegar no slide aqui, eu vou falar com vocês. Então, muita atenção agora, que nós vamos começar lá de cima, lá do topo. Como que a teologia ela é formada, né? Nós temos dois grandes ramos da teologia que se dividem, que um deles se chama aliancismo e o outro deles se chama dispensacionalismo. Tá aí na tela. São dois grandes ramos da teologia. Eu vou pedir que um irmão abra o microfone e leia para mim o aliancismo. Aí começa aí, número 1. Aí depois tem 2 e 3. E depois o dispensacionalismo, o outro irmão. Quem lê para nós? A igreja é formada... Tá escutando, pastor? Agora abriu o áudio. Vai lá, número 1. A igreja é formada pelo povo redimido de Deus em todas as eras. É para ir lendo direto? Pode ler até o 3, vai lá. As alianças adâmica, noaica, abraâmica, mosaica e davídica encontram cumprimento em Cristo, como o fiador da aliança, da única aliança. O programa divino tem finalidade doxológica, soteriológica, ou seja, glorificar a Deus na salvação de pecadores. Até aí, querido. Vamos entender isso aqui, irmãos. O que o aliancismo ele defende? Existe a igreja, desde Adão e Eva até o último que nascer, até o dia da volta de Cristo. Essa igreja, ela ficou restrita por um tempo dentro de uma etnia.
Poderia ter sido os egípcios, os babilônios, os sumérios, os hititas, qualquer povo. Mas Deus escolheu os hebreus. E Deus vai afirmar em Números, né? Eu não escolhi a vós outros porque vocês eram maiores, mais fortes. Não. Eu escolhi porque eu vos amei. Ponto. E a palavra deixa muito clara também que nem todo aquele que é de Israel é verdadeiro filho de Abraão. Então não é o sangue. Então a gente vai vendo a igreja atravessando as eras, os milênios, por um tempo restrito a um povo, na plenitude dos tempos, quando Cristo vem, o próprio Deus, esse povo ele expande no plano divino para todo mundo. E não que no Antigo Testamento, olha que interessante isso, no Antigo Testamento, Deus não mudou nada não, porque lá já se falava assim, olha, se vier alguém de fora do povo hebreu, mas quiser servir ao Deus de Israel, ele vai circuncidar e vai ser parte do povo. Ele vai ser tratado como um da terra. Olha que interessante, antes o mundo vinha para dentro de Israel. Então a gente via casos, né, isolados de pessoas que vêm. Ruth é uma delas, faz parte da descendência de Cristo e é uma moabita. Ela veio de fora para dentro do povo de Israel e creu na mensagem que foi dada a Abraão. Com a vinda de Jesus, parece que houve uma inversão. Agora, a mensagem vai para fora e expande a outras culturas, a outros povos. A gente vê essa repetição muito forte em Apocalipse, né? Toda língua, tribo, povo, etnia vai ser alcançado pela mensagem de salvação que estava restrito a Israel, mas não enclausurada ali. Ela estava disponível para o mundo. Tá? A maior prova disso é quando a rainha de Sabá vem visitar Salomão e se encanta, né? Ela veio de outra terra e tal, e vê que homem sábio, né, e tudo, e ela vê ali Deus no meio daquele povo. Mas há essa percepção de que não havia uma preocupação da parte de Deus em expandir isso, porque ele estava provando que o ser humano tem um problema. Ele estava provando isso dentro do povo judeu. Olha, existe um problema, esse problema chama pecado. Nós vamos tratar isso aqui e mostrar que não há solução debaixo do sol. E na plenitude dos tempos, o próprio Cristo vem, é Deus em carne, e leva essa mensagem para Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Essa é a expansão, né, do Evangelho. Nós temos, né, na Escritura, né, desde Adão e Eva, as alianças que foram sendo feitas por Deus com Adão, a chamada de aliança adâmica, ou também a aliança das obras, né, o pacto das obras. Nós temos também a aliança noaica feita com Noé, é o pacto da preservação. Deus vira para Noé e fala assim: quanto houver verão, inverno, sol e noite, vai haver sementeira, e eu não trago mais juízo por meio das águas. Ele faz um pacto de preservação ali com Noé. Então, queridos, quando vocês ouvirem, hoje eu estava lendo aqui já, ó, que Estados Unidos liberou um monte de arma lá para a Ucrânia vai invadir a Rússia. Pode esperar que vai vir zebra aí. Mas não é o fim, não. Jesus falou. Não é o fim. Vocês vão ouvir rumores de guerra, terremotos, epidemia, fome. Não é o fim. Por quê? Porque Cristo fez um pacto com Noé dizendo que ele ia preservar isso até o fim. Não precisa ter medo de bomba atômica, de guerra, de nada. Nós vamos passar. E essa aliança foi feita com Noé. E olha que interessante, né? Nós estamos falando de Cristo reafirmando isso lá no Novo Testamento. Né? Olha isso aí, as alianças que vão encontrar cumprimento em Cristo, é o que está escrito aí. A aliança abraâmica também, que é chamada de aliança da promessa. Abraão, de ti serão abençoadas as famílias da terra. Olha para você ver, nem Israel existia ainda. Israel vai nascer com Moisés. Olha, Moisés, ele é bisneto de Levi. Levi é bisneto de Abraão. Vocês conseguem perceber? Deus já falou com Abraão 8 gerações antes de Israel nascer que Abraão
seria bênção para todas as famílias da terra. Da terra. Nós temos a aliança mosaica, que é a aliança de Moisés, né? Ou a aliança da lei. E a aliança davídica, que é a aliança do reino. Davi é o rei. E tudo isso se encontra o cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o fiador dessa única aliança. Por quê? Porque Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi quebrou essas alianças tudo. Eles não conseguiam cumprir. Eles precisavam que o testador daquele testamento, né, o fiador da aliança, do pacto, fosse acionado. E Jesus foi acionado. E esse programa divino, né, ele tem a finalidade de quê? De glorificar o nome de Deus. Ponto. Ponto final. Doxológico, né, de adorar ao nome de Deus, e soteriológico, salvar pecadores. Esse é o aliancismo. E agora o dispensacionalismo. Ô, Ellen, você lê para nós, por favor? A igreja não equivale a Israel. O plano divino tem um propósito doxológico, ou seja, glorificar o próprio Deus. Deus trabalhou na história por meio de 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Queridos, do outro lado do aliancismo, nós temos o dispensacionalismo. Eles defendem que Deus vai tratar de uma maneira com a igreja, mas que Israel é a parte. Israel não faz parte dessa igreja. E vai ter um plano separado para eles. O plano de Deus é para a própria glória, tranquilo, né? O nome de Deus vai ser glorificado na história. E Deus, ele trabalhou diferentemente da aliança, que é uma só durante toda a história. Deus, ele tem 7 momentos na história, como se aquela intervenção de Deus em um período desse errado e Deus tivesse que providenciar uma outra maneira de continuar a história. Aí eles chamam esses momentos, né, de dispensações. Inocência, consciência, governo humano. Inocência é antes da queda. Consciência é quando Adão cai. Governo humano é quando os povos começam, né, a estabelecer-se na terra. Promessa Abraão, lei Moisés, graça Jesus. E milênio, a volta de Cristo, que nós vamos ver daqui a pouco que o dispensacionalismo geralmente ele é pré-milenista. Olha os nomes difíceis, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é isso. Então Deus agiu de forma independente de um momento para outro. Ele mudou os rumos da história. Irmãos, o que vocês acham que a fé reformada defende? O dispensacionalismo ou o aliancismo? Aliancismo. Aliancismo. Apesar de ter ditos reformados, especialmente de linha batista, muitos defendem o dispensacionalismo, tá? É uma contradição. Mas são crentes, homens piedosos e tal. Mas é o que eu falei. Em relação às coisas futuras, nós vamos ver muita confusão nisso aí. Tudo que nós caminhamos até hoje, queridos, desde o primeiro encontro, nós vamos vendo. Deus tem um povo que ele vai revelando pelo chamado ao arrependimento durante a história. E ele vai revelando essa história, fragmentos dela, vai trazendo à luz essa história por meio dessas alianças que ele fez com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. E em Cristo, aquilo que esses homens não conseguiram cumprir, porque eles eram homens pecadores, Jesus cumpre. E aí é chamada de a nova aliança, que é muito melhor traduzida como a renovação da aliança. É a única aliança que sempre foi. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nós lemos isso aqui na semana passada, estudando sobre ceia. E Deus vai glorificar o nome dele, salvando pecadores durante a história. Esse é o primeiro ramo lá em cima da teologia, aliancismo e dispensacionalismo. Vamos continuar. Sobre as profecias, queridos, a Bíblia é cheia de profecia. A Bíblia é cheia de personagens que, inspirados pelo Espírito Santo, falam de coisas futuras, de coisas que vão acontecer. Nós temos aqui muitas linhas sobre como que as profecias se aplicam. Eu trouxe aqui as 4 principais para a gente entender.
Nós temos os que defendem essa linha preterista. Pretérito, né? Quem que não lembra aí das aulas de português, né? Pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Pretérito é passado. Esses que defendem o preterismo, também conhecido, né, como preterismo, eles defendem que todas as profecias da Bíblia se cumpriram até a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Quer dizer, por que preterista? Eles dizem assim, as profecias já foram cumpridas, elas estão no passado. A queda de Jerusalém no ano 70 foi o ápice ali do cumprimento de todas as profecias bíblicas. Nós temos também uma linha chamada de historicista. Eles falam, não cumpriu tudo não. As profecias estão se cumprindo no decorrer da história. Então existem sim profecias que já se cumpriram, existem profecias que estão se cumprindo e existem profecias que se cumprirão, que ainda vão vir. Nós temos a linha idealista, ou idealismo, né, que entendem as profecias meramente como simbólicas. Nada se cumpre aqui no espectro terreno. É tudo simbólico, é tudo no âmbito espiritual. E nós temos os futuristas, que literalmente ao contrário dos preteristas, eles dizem que as profecias vão se cumprir ainda no futuro. A linha mais equilibrada e coerente com a escritura é a historicista. Existem profecias, por exemplo, os profetas, os que mais falaram da vinda de Cristo, da sua encarnação, e já aconteceu, já foi. Existem profetas que falaram no Antigo Testamento da Nova Jerusalém. A promessa da segunda vinda vai acontecer ainda. Cristo fala de profecias, de guerras, rumores de guerras, epidemias, fome. Está acontecendo durante a história. Então nós vamos ver no desenrolar da história que essa linha historicista ela é a mais coerente com o que a Escritura nos tem. Em relação ao milênio, isso aí dá pano pra manga, viu? Os 1000 anos, queridos. Quem aí já ouviu falar dos 1000 anos, né? Cadê os 1000 anos, né? Sempre a gente vê falar assim do milênio. E tem filme aí gravado, né? Deixados pra Trás, um filme muito conhecido aí, né? Que fala do arrebatamento secreto e que dois estarão no campo, um vai ser arrebatado e o outro fica. Aí eles entendem que aquilo ali, as roupas da pessoa até fica pra trás, né? Ela sobe pelada, não sei como é que ela sobe, o que acontece ali, né? Mas são os 1000 anos. Onde que encaixa esses 1000 anos? Isso aí a gente vai ler em Apocalipse 20. Nós não vamos ler aqui agora, porque é o que eu falei, nós estamos tratando aqui das coisas dos homens, tá? Coisas dos homens. Futurismo, historicismo, preterismo, idealismo. Agora nós chegamos nos 1000 anos. Pré-milenista, pós-milenista, amilenista. Olha só, vamos devagar aqui, vamos entender. Quando eu defino assim, olha, pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, esse pré-milenista, o que é o milênio? O milênio é em relação, ele é posicionado na história em relação à vinda de Cristo. Lembre disso, a segunda vinda. Então quando eu falo assim, olha, eu sou pré-milenista, eu entendo que Cristo vem, a sua segunda vinda, e que haverá 1000 anos após essa segunda vinda. 1000 anos literais, contados. Quando eu falo de pós-milenistas, e aí segura um pouquinho o pré-milenista aí, porque tem ainda subdivisões lá. O pré-milenismo é o mais doido que tem. Daqui a pouquinho a gente chega nele lá. Quando eu falo de pós-milenistas, então nós vamos pegar Cristo, a segunda vinda dele, e é dito que a vinda de Cristo é pós o milênio. Então haverá um período, aí eu vou fazer justiça aqui, né? Os nossos pais puritanos, especialmente, eles eram muito pós-milenistas. Porque eles criam num avivamento tão grande que estava acontecendo com a Reforma Protestante, que quando eles migram para a Nova Inglaterra, né, o Mayflower, os Estados Unidos, eles tinham essa esperança de fazer uma Jerusalém aqui embaixo. E eles queriam tanto defender o evangelho, que as coisas melhorassem tanto, que quando Cristo viesse, eles iam quase que entregar o reino já estabelecido nas mãos de Cristo.
Por isso que é pós-milênio, vai ter um período de 1000 anos. Alguns defendem que é 1000 literais, outros defendem que 1000 ele é a maneira que a escritura usa o 1000 como um período perfeito, um período exato para o cumprimento daquele propósito de Deus. Então não é 1000 anos no lápis, no calendário, é 1000 no sentido de perfeição. É o período necessário para que seja estabelecido esse reino aqui na Terra e Jesus volte. Esse é o pós-milenismo. E nós temos o amilenismo. Esse prefixo amilenista, né? O A é um prefixo de negação. Só que é errado isso, tá? Porque o amilenista ele não nega o milênio. Ele nega a literalidade de 1000 anos. Nós vemos aí, o milênio é o tempo exato, quer dizer, o 1000 é o período exato entre a primeira e a segunda vinda, é o tempo perfeito, é o tempo oportuno, é onde todas as coisas se cumpriram. O 1000 ele é símbolo de perfeição, assim como o número 7 também é. Às vezes o número 12 é usado também por causa dos apóstolos e dos profetas. Então a gente tem que tomar cuidado para poder observar. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente leu semana passada, se eu não me engano, um texto de Apocalipse que fala assim: porque o Senhor enviará, ele tem 7 chifres e os seus 7 espíritos são enviados pela terra e os 7 olhos do Senhor observam o mundo. O 7 é um número de perfeição. Não quer dizer que Deus é esse monstro. 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos, não. 7 chifres é a onipotência divina, porque chifre é sinal de poder, especialmente na cultura hebraica. Davi escreve o Salmo, Davi diz assim: porque o Senhor é o meu chifre. Aí a nossa tradução, a gente não ia entender se estivesse escrito lá. A nossa tradução, o tradutor achou melhor colocar o quê? O Senhor é o meu poder. Porque é isso que o hebreu ia entender quando Davi virasse e falasse: o Senhor é o meu chifre. Hoje chifre para nós, ou é coisa do diabo, né? Porque a gente tem aquela imagem do diabo com chifrinho, né? Ou é coisa de quem sofreu adultério, né? Chifrudo, corno. A cultura rege, né, o significado muito das palavras. Mas na época dos hebreus, 7 chifres é a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. 7 olhos é a onipresença de Deus. Perdão, a onisciência de Deus. Ele sabe, ele olha todas as coisas. E os 7 espíritos é a onipresença. Deus está em todos os lugares. E os 1000 anos aqui, o amilenista, ele nega 1000 anos de calendário e defende que o milênio é o tempo em que Cristo veio a primeira vez e retorna a sua segunda vez. Esse é o milênio, é o tempo perfeito para que todo o propósito de Deus seja cumprido. Dentro do pré-milenismo, aí vão lembrar que Cristo vem antes do milênio, por isso que é pré-milenismo, e vai ter 1000 anos. Nós ainda temos 3 subdivisões. Nós temos os pré-milenistas pré-tribulacionistas, olha só. Nós temos os pré-milenistas mesotribulacionistas e os pré-milenistas pós-tribulacionistas. Há uma narrativa bíblica, queridos, que diz que haverá um momento de grande tribulação entre nós. Esses textos bíblicos, eles estão todos aqui, nós vamos ver ainda, tá? Essa aula aqui certamente vai desenrolar para a semana que vem. É sempre assim, eu trago as teorias, mas eu quero a Bíblia. O que a Bíblia diz, né? A Bíblia defende que haverá um momento de grande tribulação, que se esse momento não fosse abreviado, nem os eleitos seriam salvos. Mas por causa dos eleitos, Deus abreviará esses dias. Olha que bênção, né? Não tem jeito dos eleitos se perder, que é por causa deles que Deus vai abreviar. Isso é algo que consola, né? O pré-tribulacionista, ele vai defender que o arrebatamento, que é aquele momento em que a igreja se encontra com Cristo nos ares. Olha, eu tenho trazido aqui diversos elementos para vocês, hein? Existe um período chamado de milênio, existe uma grande tribulação que vai acontecer, e existe um momento em que Cristo salva a igreja. Ela é arrebatada. O pré-tribulacionista diz que a igreja é arrebatada pré-tribulação. O arrebatamento acontece antes da tribulação. O mesotribulacionista, baseado em um texto de Daniel tem um texto
tão intrincado, né? Que fala assim: o anjo encontra com Daniel e fala assim: ah, Daniel, porque é uma semana, 2 semanas, meia semana, faz um monte de negócio de semana lá. E aí eles entendem que a tribulação seriam 7 anos e que com 3 anos e meio de tribulação a igreja seria retirada. Por isso que é meso, de meio, né? No meio da tribulação, uma tribulação de 7 anos, com 3 anos e meio, a igreja seria retirada da tribulação. E os Daniel, Pois não? pastor, Opa, é fala, João. Daniel 9, não é, por acaso? Eu acho que é esse, né? Eu li hoje esse texto, Rapaz, eu coincidência. não sei se é 7 ou se é 9, viu? É muito interessante porque ele fala de Cristo, né? Ele tem uma profecia de Cristo no final. Exatamente. Assim como em Zacarias também fala da expiação, o dia da expiação ia acontecer. É um negócio assim, eu chego a arrepiar, cara. A exatidão dessas profecias. E já confirma, como o João falou aí, ó, falava de Cristo. Então não pode ser futurista. Não vai acontecer ainda. Já aconteceu. Já foi. O pós-tribulacionista, ou também conhecido como histórico, ele vai defender que a igreja ela é arrebatada depois da tribulação. Acontece a tribulação e depois acontece o arrebatamento. Isso tudo dentro do pré-milenismo, tá? O pós-milenista, ele é meio confuso em relação a essa questão da tribulação, porque o pós-milenista ele vê uma melhora no mundo. E eu acho difícil isso, porque Jesus Cristo falou que não vai melhorar. Falou que vai piorar. A ponto dele perguntar, será que eu vou achar fé quando eu retornar nesse mundo, né? É um troço assim, terrível. E o amilenista, ele entende que nesse período entre a primeira e a segunda vinda, diversas tribulações estão acontecendo, a igreja está participando de todas elas, e haverá uma no limiar da vinda de Cristo, onde a pressão vai ser tanta que vai acontecer a volta de Cristo. E aí a igreja é arrebatada e o juízo final é estabelecido. Você vê que a coisa ela é simples. Quando a gente não quer inventar moda, a coisa ela é simples. A reforma protestante ela defende o amilenismo. O milênio é um período perfeito entre a primeira e a segunda vinda. Não conseguimos fazer conta quando que Cristo vem. Tentaram durante os séculos aí determinar a data, né? A igreja adventista é uma delas. Em 1844, se eu não me engano, o líder deles lá diz que Cristo ia voltar, todo mundo se preparou, vender os seus bens. Eu nem sei para que vender os bens, né? Vai subir com dinheiro para o céu? Eu nem sei para que isso, né? E não houve a vinda de Cristo. E houve o grande desapontamento, é o que eles chamam, né? E aí veio a Ellen White, escreveu uma obra dizendo, não, Cristo veio, mas ele veio para a sua vinda investigativa, ele é oculto, ele tem então assim, é uma coisa, a emenda vai ficando pior do que o soneto e a coisa só vai encravando. Eu não fico com Ellen White, eu não fico com ninguém que tenta marcar a data de volta de Cristo, eu fico com Cristo, que somente o Pai sabe o dia da vinda dele, ponto, tá escrito, e isso nos dá segurança. Ah, pastor, mas será que a gente pode? Não, não pode, não pode nada. A gente pode seguir a escritura. Isso a gente pode. O tal do mas é sempre o catalisador das heresias. Ah, mas e se? Não tem mais e se. É isso. E os reformadores entenderam que Cristo veio, ele volta, na iminência da volta dele haverá grande tribulação, e ele vem nos ares com seus santos anjos fazer a colheita, a seara, a juntar o trigo para o celeiro dele, que são os santos, aqueles que foram justificados, e recolher o joio, a palha, para jogar no fogo inextinguível, que é o inferno com Satanás, com seus demônios, dentro do lago de fogo. É linear, tranquilo, é o que a gente vê na Escritura. Vamos prosseguir, queridos. Pastor, Diga, eu acredito que algumas pessoas que acreditam nessas outras teorias, elas têm uma certa dificuldade de interpretação de texto, porque pelo que você havia dito aí do texto de Mateus, né? De Mateus, aquele sermão escatológico de Jesus. Exatamente. Então, o que acontece? Ele fala que, igual você falou, o que você disse, que esse período
difícil, ia ser abreviado por causa dos eleitos, não é isso? Exatamente isso. Então tá meio claro que eles estão lá, não tá não? Ô, João, né? Você usou simplesmente da sua faculdade cognitiva para ler um texto e interpretar. Uai, se Cristo tem que vir para que não pereçam os eleitos, porque ele é a garantia dos eleitos, então os eleitos estão lá. Você falou tudo aí, oi. Você tá vendo? É terrível, cara. O negócio é tenso. Mas isso tem método, gente. Os dominadores deste mundo, eles querem limitar a palavra, o ensino, o pensamento, a fala. Eles querem limitar a fala. É pra quê? Pra que a gente não pense. Mas é exatamente o que o João falou aí agora. Queridos, mas no meio dessa miscelânea, né? Ó, pra você ver. Aliancismo, dispensacionalismo. Aí nós vamos ter dispensacionalismo vão na ordem, né? Dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista. Dispensacionalismo pré-milenista, mesotribulacionista. Dispensacionalismo pré-milenista, pós-tribulacionista. Dispensacionalismo histórico, que nós não vimos aqui, que é o mais comedido, não resolvi não trazer, porque não é o assunto da aula, né? Assim, aprofundar nessas doutrinas, né? Nós temos o aliancismo pós-milenista, o aliancismo amilenista. Então, até aqui nós vimos que a linha majoritária da reforma protestante é aliancista, amilenista e historicista. Então, vamos relembrar. Aliancismo diz que Deus tem um povo durante toda a história e foi se revelando a este povo por meio de alianças imperfeitas que os homens quebraram, mas que Deus veio cumprir em Cristo Jesus todas elas, culminando assim na salvação de pecadores e na glorificação do nome de Deus. E que, da primeira vinda de Deus até a sua segunda vinda, há um período perfeito, que é conhecido como amilenismo, e no limiar da volta dele haverá uma tribulação e que ele vem buscar a sua igreja para que ela não pereça nessa tribulação. E que as profecias estão acontecendo durante a história. Profecias que já foram cumpridas, profecias que estão sendo cumpridas e as que serão cumpridas ainda. E uma delas é a volta de Cristo. Olha pra você ver, é assim, é algo que é aquilo. Augusto Nicodemos tem uma frase que eu gosto dela assim: Cristo veio tirar o seu pecado, não foi a sua inteligência, não. Você tem capacidade para ler um texto e interpretar um texto. Mas tem acordo, queridos, tem acordo. No meio dessa miscelânea aí que a gente viu até aqui, né? Existe acordo em que a pessoa estando dentro disso aqui, ela é crente, ela é irmã na fé. Ela está caminhando para o céu com a gente. Haverá vida depois da morte, queridos. A morte não é o fim. A tentativa hoje, né, de se defender o materialismo histórico dialético, como se o homem fosse meramente células, né, carne e ondas cerebrais, né, sinapses que correm, não há nada de espiritual no homem, é totalmente refutada pela Escritura. Há algo depois da morte, e nós sabemos o que é. Nós, eu digo, a Igreja do Senhor. Pré-milenista, amilenista, futurista, historicista, dispensacionalista, aliancista. Há vida depois da morte. Todos defendem isso. Há acordo. Não é o fim. A morte é a porta de entrada para a glória, para aquele que creu. E a porta da danação para aquele que se manteve incrédulo. Outro acordo que há também entre as diversas linhas teológicas e escatológicas. O anticristo, queridos. Haverá um personagem na história que ele vai tocar o terror nesse mundo, dizendo que está trazendo paz. Olha que coisa. Um anticristo que vai concentrar toda a adoração, todo o mérito de culto em sua personalidade, chegando ao ponto de se assentar no lugar do próprio Deus e se definir como redentor da humanidade. Eu acho interessante que diversos institutos, pessoas, durante a história, eles funcionaram como anticristos, tá? João escreve a sua carta à igreja e diz assim: porque já diversos anticristos têm se manifestado entre vós.
Todo aquele que se opõe contra a doutrina de Cristo, ele é um anticristo. Mas haverá o homem da iniquidade. Eu chego até a tremer por dentro. Jesus Cristo chega a chamá-lo de o abominável da desolação, do qual também falou Daniel. O próprio Jesus diz isso, né? Ou o nome também que ele recebe, a abominação desoladora. Rapaz. E eu creio piamente, e eu falo isso aqui não com alegria no coração, mas com muita tristeza, eu sendo confessional, eu sigo a nossa confissão de fé, que diz que essa figura vai sair do papado de Roma. Vai ser um papa. O papa hoje ele parece estar perdendo relevância, ele parece, né, ter diminuído a sua influência. E isso vai gerar um movimento na Igreja Romana que, para ganhar essa influência, essa relevância de novo, eles vão abraçar muita coisa. É casamento gay, talvez, né? Volto a dizer, não fale isso com alegria. Talvez defesa de aborto, defesa de drogas, sabe essas pautas progressistas? O cabeça de Roma, porque não é cabeça da igreja, né? É cabeça dos romanos, né? Ele vai se submeter a uma cultura, a uma influência mundana para poder ter essa relevância novamente. Ele junta os atributos para isso, viu? Roma é um estado, queridos. Ele tem esse vínculo, esse canal. Muitos dizem que a confissão nossa, né? Isso não é um dogma, tá? Que fique estabelecido isso aqui, viu? Você não vai achar na Bíblia lá assim, o Papa é o anticristo. Tem isso não, tá, irmãos? Na época da Reforma Protestante, a perseguição foi tamanha que os reformadores colocaram. O Papa é o anticristo, o aí com A maiúsculo. Ele é o homem da iniquidade, ele é aquele que se assenta no lugar de Cristo e se coloca como o próprio Cristo. E realmente ele é o vigário de Cristo na terra, né? Ele dispensa aqui o perdão, ele é o que media entre Cristo e a sua igreja. Agora você imagina isso aí misturado ao progressismo pós-moderno. Eu não gosto nem de imaginar. Eu não gosto nem de imaginar. Teremos a tribulação, é o terceiro ponto aí. Todos concordam no anticristo. Haverá uma pessoa com esse poder para enganar muitos. Haverá uma tribulação, porque os fiéis eles vão ser atribulados, queridos. Eu consigo entender. Eu li a carta de Pedro. Pedro tem um trecho na carta dele, eu não me lembro se é a primeira ou a segunda carta, que Pedro fala assim: porque Ló, o justo Ló, era atormentado em Sodoma. E quando eu leio a história de Ló, né? Ló é o sobrinho de Abraão, né? Me passa uma impressão que Ló era um homem assim, muito bonachão, sabe? Aquele cara que queria ter sucesso nas coisas, que cara meio, sei lá, ele não me passa uma pessoa séria, não. Eu falei, como diz, né? Pronto, falei. Ló me parece ser um homem muito brincalhão, irreverente. E eu li esse negócio de Pedro, falei, Pedro, você tá chamando Ló de justo? É porque né? Porque ele foi justificado por Cristo. Mas que Ló era atormentado em Sodoma, esse desgrama desse homem escolheu ir pra lá, rapaz. E o texto lá de Gênesis fala que Sodoma era uma cidade perversa diante de Deus e o homem escolhe ir pra lá? Que conversa que é essa, rapaz? Eu caí do meu cavalo, do meu orgulho. Porque nós somos igual Ló, gente. Nós somos igual Ló. Justificados por Cristo. E muitas vezes a gente tem um olho grande para determinadas coisas, a gente quer mesmo tirar proveito, não de forma pecaminosa, tá? Não me entendam mal, não é tirar proveito passando as pessoas para trás, não é isso. Mas é com um olho muito carnal, né? Ló olhou para as campinas de Moabe, não, eu quero aquilo ali. E Abraão foi mais espiritual, em que sentido? Ló, eu quero ter paz. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu só quero ter paz. Essa voz foi meio esquisita, viu, pastor? Pois não, Fábio? Essa voz que o senhor fez para imitar o Ló aí foi meio esquisita. Eu não entendi que tá dando uma microfonia. Repete, por favor. Essa voz que o senhor fez de Ló aí ficou meio estranha, viu? Que isso? Mas você vê que Abraão, ele olha para a situação de uma forma mais espiritual. E Ló não, ele olha a coisa de uma forma mais
econômica, mais mercadológica. Só que hoje, queridos, só um minutinho, João, por favor. Hoje, quando a gente olha para esse mundo e o que é defendido nesse mundo, eu consigo entender Ló e a fala de Pedro. A gente é atormentado dioturnamente no mundo mal. Nós já sofremos uma tribulação de ver a situação do mundo. E isso vai piorar. Para grande tribulação. Perseguição vai ser o de menos, queridos. Nós estamos falando aqui é dos valores. É da chacota com o nome do nosso Senhor. Perseguição vai ser o de menos. Ô João, por favor. Esse texto de Ló, se eu não me engano, eu li esses dias atrás. E, se eu não me engano, ele fala que quando ele chegou a esse ponto, porque os pastores de Abraão e os de Ló estavam brigando, não era isso? Exatamente. Nós lemos isso na congregação. Ah, é verdade. Agora eu lembrei. E Abraão queria sossego. Falou, não vamos brigar por causa disso. É uma atitude sábia de querer paz. E Ló já cresceu os olhos nas campinas de Moab. Por quê? Porque não tinha chovido enxofre e fogo lá ainda. Hoje é a região do Mar Morto. Aquele acúmulo de sal naquela região lá veio desse episódio. Acabou com que não nasce nada ali. É terra que não produz nada. Além desses pontos, né, queridos? Vida depois da morte, o anticristo revelado, a tribulação do povo de Deus. Jesus volta, irmãos. Isso aí é para glorificar de pé. Jesus volta. Há acordo nisso aí. Não tem questão. É aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses. Ó, tem gente aí dizendo que o dia do Senhor já passou. Falei, vocês estão ficando doido? É o que a gente fala aí pros preteristas, né? Vocês estão ficando doido? Achar que a profecia já foi cumprida? De forma nenhuma. Mas antes dela ser cumprida, tem que acontecer muita coisa ainda. Jesus volta, irmãos. Pois não, João? Pastor, esse assunto da Apocalipse, né? Isso é uma coisa que me toca muito, porque o fim do mundo, assim, igual você estava falando, você falou uma coisa interessante esses dias atrás, que esses filósofos gregos, esse povo aí pagão, alguns deles trombavam em Deus, mas eles não tinham a ferramenta para compreender Deus. O coração né? novo. Exatamente. Então, o que acontece? Várias culturas falam, culturas antigas, né? Falam que o mundo está caminhando realmente para um fim, né? Eles não sabem nada de Cristo. Está caminhando para um epílogo. Pois é, eles não sabem nada de Cristo, não sabem nada disso. Eles são realmente ignorantes nesse sentido. Mas, assim, a pessoa, mesmo se ela for ímpia e for honesta, for inteligente minimamente, ela vai enxergar isso. Mas você não vê as pessoas enxergando isso. Hoje em dia, elas estão estúpidas, estão burras, não sei o que dizer, sabe? Porque o príncipe deste mundo as cegou. É o que o apóstolo Paulo diz. Pois é uma coisa que o mundo inteiro enxergou no passado, eles não enxergam hoje, entendeu? Isso me impressiona. O agravamento da cauterização da consciência, né? Parece que as pessoas eram mais sensíveis, né, para as realidades espirituais. Eu creio, João, essa palavra sua é boa, eu creio que com o advento da tecnologia, da ciência, o avanço, né? O mundo hoje, ele tá tão soberbo que ele vira e fala assim, você pega um defensor aí do iluminismo, da Revolução Francesa, não, que a religião até serviu em um determinado tempo para responder questões que hoje a ciência responde. Nós não precisamos da religião mais. Nós temos a ciência, nós temos a tecnologia. É a cauterização da consciência. Aí perde essa sensibilidade espiritual que inclusive o ímpio tem. Porque a Escritura diz que ele tem. É para deixar ele indesculpável. Você sabia? Você não deu graças ao Deus Criador, Yahvé. Você adorou a criação, você adorou a ciência, que é parte dessa criação, você adorou a tecnologia, que é parte da criação. São os novos deuses. Tem até uma série, a gente passa a palavra, Fábio. Tem uma série não sei se é no Netflix ou na Prime, que são os deuses modernos, sei lá, que é tipo assim, são os deuses da antiga Grécia, dizendo que eles perderam a relevância para os novos deuses. Os novos deuses é a internet, é o dinheiro, aí tem esse conflito entre os deuses. Uma série que funciona mais como uma chacota, né?
E eu achei interessante isso, realmente. O Zeus, Netuno, Poseidon, que a turma toda lá perdeu, né, a relevância, agora é a internet, é a saúde, é a política, são os novos deuses da era, a sociologia, a psicologia são os novos deuses. O pastor, e tem gente que fala que acreditar em Cristo com o tempo vai soar para o ímpio, como se a gente acreditasse em Júpiter, essas Zeus, essas coisas, entendeu? Tem gente que defende isso. É isso aí. Fala, Fábio. Ô, pastor, boa noite. Boa noite. Olhando essas várias linhas de raciocínio, né, que a gente pode ter de ideia, de interpretação da Bíblia, né, sobre esses assuntos que o senhor está falando, para nós crentes, por que Deus não deixa, ele decreta esse monte de ideia e não permite que uma linha só acompanhe a igreja? Porque nós não somos fantoches, Fábio. Existe em nós uma luz do Espírito Santo que trabalha com a nossa própria consciência e vontade. Nós somos uma pessoa, alma e corpo. E Deus vai deixar isso. Nós perdemos essa capacidade no Éden e nós estamos respondendo de forma responsável pelo pecado. Isso é causa do pecado. Esse monte de mistura, de confusão, de nome, de doutrina. É pecado, meu irmão. E nós estamos pagando por ele. E graças a Deus que Cristo nos resgatou disso. Obrigado. Nada. Além da volta de Jesus, haverá o juízo final, que é o dia do julgamento. Todas as linhas interpretativas, né, creem nisso. O grande trono branco será instaurado. Justos e injustos estarão diante do trono. Domingo passado eu até preguei lá, nós estamos em João, né, falando... nós lemos lá, né, haverá o dia, né, do juízo, e você vai responder pelo bem ou pelo mal feito. Aí nós vimos lá, fazer o bem é confessar o nome de Cristo. Aí nós vemos Cristo falando assim, você vai ser julgado pelas suas palavras. Você vai ser julgado pelas suas palavras. E aí Paulo em Romanos 10 dá a saída pra gente. Porque se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e em teu coração creres naquele que o ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Aí tudo fecha. Você tá vendo? Tudo fecha. Nós vamos ser julgados pela nossa palavra. E não é meramente a palavra... não é palavra mecânica, sonora que propaga pelo ar. É a palavra que veio do coração. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus Pai que o trouxe à vida ao terceiro dia. Acabou. Esse é fazer o bem, especialmente para nós. Nós fizemos o bem, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Haverá Nova Jerusalém, queridos. É o repouso, ó, o descanso aí, né? Aquela Jerusalém que Abraão acreditava, queridos. A Jerusalém que Deus prometeu para Abraão, quando ele evangelizou Abraão. A Nova Jerusalém, a cidade santa que vem do alto, da parte de Cristo, com as suas ruas de ouro. Rua de ouro ali, a gente fica imaginando, né? A Nova Jerusalém, rua de ouro. Não, queridos, rua de ouro é que ouro não vai ter valor nenhum, vai estar calçando a rua. Nós não vamos ter essa preocupação mais, você entendeu? De dinheiro, de que eu tenho que... Não existe isso mais. Ouro, papel, o que você quiser, a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Porque a glória do Senhor é que vai brilhar. Por isso que esse entendimento das ruas de ouro é importante, tá? Porque, nossa, vai ter rua de ouro, já tem gente que já tá pensando em levar um maçarico, derreter a rua e vender o ouro, né? Não é isso não, queridos. É que não tem mais necessidade de ajuntar ouro aqui, como diz Jesus, né? Onde a traça corrói e a ferrugem destrói tudo. A Nova Jerusalém. E o reinado eterno vai ser instaurado. Há uma perspectiva, e é interessante isso, né? A Nova Jerusalém é uma metrópole, tá? É uma cidade. É tão interessante que o Éden começa com uma visão rural, e termina na Nova Jerusalém com uma grande cidade. Eu não consigo imaginar o que vai ser aquilo ali, viu? Mas nós estaremos lá. Todos esses aí. Pré-milenista, pós-milenista, amilenista, historicista, etc e tal, essa bagunça toda aí. Se acreditar em Cristo como seu justificador, vai estar lá junto com a gente.
vai experimentar a vida depois da morte, vai vencer o anticristo e a tribulação, vai ver o Senhor vindo, instaurando o tribunal branco, trazendo a Jerusalém do alto e firmando o seu reinado eterno. Isso aí é Bíblia. O que nós vimos antes é coisa de pecado, como o Fábio perguntou, né? Da onde que vem isso? Para que Deus deixou isso? É o pecado. E nós estamos respondendo por ele. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que a gente sabe que nós vamos chegar nisso aí, ó. Todos esses que nós defendemos aí. Querido, semana que vem nós finalizamos com os textos bíblicos. Nós repassamos rapidamente tudo que a gente viu hoje, as argumentações, e aí adentramos com os textos bíblicos cobrindo toda essa visão reformada que os nossos pais evangélicos trouxeram para nos trazer paz. Isso aqui é pra gente pôr a cabeça no travesseiro, é pra quando tiver com problemada vindo em cima da gente, a gente diz, ó, vai ter isso mesmo, mas o futuro tá garantido. Deus abençoe, viu, queridos? Um abraço para cada um aí. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, José. Amém. Obrigado.